Mobilidade urbana é um tema que está em voga em todo o mundo. No Brasil, não seria diferente. Creio que 10 entre 10 candidatos a prefeito, nas cidades de médio e grande porte de todo o país, devem incluir em sua plataforma de ação estratégias eficazes de mobilidade urbana. Inclui-se neste amplo conceito desenvolvimento de transporte coletivo de qualidade, desenvolvimento de engenharia de tráfego eficiente e acessibilidade ao pedestre, ao ciclista e aos portadores de deficiência. Sem dúvida, é indispensável que nossos futuros administradores municipais preocupem-se genuinamente com essa questão, pois a realidade está ainda muito distante do que desejamos. Levantamento realizado entre fevereiro e abril deste ano pelo portal Mobilize, uma entidade sem fins lucrativos que estimula o desenvolvimento de políticas de mobilidade urbana sustentável, avaliou o estado de calçadas de 12 capitais do país. Entre os critérios de avaliação estavam as irregularidades no piso, a aferição da largura mínima de 1,20 m exigida pela ABNT, existência de degraus que dificultam a circulação, obstáculos como postes, telefones públicos, lixeiras, bancas ambulantes de jornais, entulhos, etc. Existência também de rampas de acessibilidade para cadeirantes, iluminação adequada, sinalização para pedestres e paisagismo para proteção e conforto. Veja bem quantos temas, quantas irregularidades, quantos problemas, quantas questões que devem ser analisadas, e agora principalmente um ano eleitoral e ainda mais uma eleição municipal, em que sem dúvida alguma, os nossos candidatos a dirigirem os municípios desse país, principalmente naqueles, não diria os pequenos que não têm tanto problema, mas os médios e com maior densidade populacional, é uma gritaria em toda parte. As pessoas que têm deficiência no transporte, acessibilidade, de uma forma ou de outra, é necessário que incluam em suas propostas, que se discutam em seus programas, porque cada vez mais a demanda nesse sentido, ela cresce no Brasil, sem dúvida alguma, em nossos municípios. Na média geral, em valores de 0 a 10, apenas 2 cidades conseguiram um índice acima de 7. Vejam bem, em 10 cidades, apenas 2 conseguiram um índice acima de 7. Com um detalhe, nenhuma chegou a 8. A constatação da equipe organizadora é que, de forma geral, a maior parte das ruas avaliadas carece de melhorias e correções. Parece coisa pequena, mas no fundo vai analisar, não é. É preciso ainda atentar para um detalhe revelado pelo estudo: a disparidade entre bairros e ruas de uma mesma cidade. Numa mesma cidade, entre bairros e ruas, tem uma disparidade incalculável. Por exemplo, na cidade de São Paulo, que ostenta a rua Nota 10, a poderosa Avenida Paulista, encontra-se também a Rua Darzan, na mesma Avenida Paulista. Ali também cruza a Rua Darzan, com a vergonhosa média de 3,13. Se a Paulista tem 7 pontos e alguma coisa, mas não chega a 8, entre 0 a 10 não chega a 8, a Paulista, que é a Paulista, né? Mas tem a Darzan que está ali junto. Foi feito o levantamento, não dá 3,13, não chega a 4. Quer dizer, do ladinho ali, quer dizer. Aí as pessoas que moram naquela Rua Darzan, do lado, têm problemas de acessibilidade, disso e daquilo. A Paulista, às vezes, se vende uma ideia
para as pessoas que vêm do exterior, do mundo, para ser o modelo, etc. Mesmo assim, não chega a 8 pontos. Mas logo do lado, aí você anda um pouco e já dá aquele drama, aqueles problemas de acessibilidade e assim por diante. E assim é no Brasil. Trata-se de um quadro preocupante, sem dúvida alguma. Às vezes a pessoa não dá muito bola para isso, mas, repito, nós devemos levar em consideração isso. Contudo, não posso me furtar de uma outra reflexão correlata. Se essa situação é alarmante para o dito cidadão comum, quais são os reflexos para o portador de necessidades especiais? E aí é que vem a coisa. No Brasil, apesar de não dispormos de dados estatísticos atualizados, acredita-se que tenhamos cerca de 24,5 milhões de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência permanente. Portanto, mais de 12,5% da população brasileira. Então, dá a entender que mas isso é pouca gente, não é, etc. e tal e coisa. Vejam bem, é na base de 20 e poucos milhões de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência permanente no Brasil. Mais de 12,5% da população brasileira. Para grande parte deles, cadeirantes, portadores de deficiência visual, auditiva, entre outros, as barreiras encontradas em nossas calçadas, a falta de preparação da estrutura urbana para seu completo acesso, tornam obstáculos praticamente intransponíveis. Parece coisa pequena, mas não é. Ainda temos muito que avançar no campo da igualdade de direitos aos portadores de deficiências. Acesso ao mercado de trabalho, educação, previdência e muitas outras questões. Faço questão de destacar o trabalho abnegado de vários parlamentares, dando especial relevo ao senador Lindbergh Farias e aos deputados federais Rosinha de Adefal e Romário de Souza, citando apenas alguns, que se dedicam bastante nesse tema. É imperioso começar garantindo o direito básico, elementar, previsto em nossa Constituição Federal, da liberdade de ir e vir, exigindo o cumprimento de regras elementares de acessibilidade nos espaços públicos urbanos. Os cidadãos, portadores de deficiência, são detentores dos mesmos direitos de todos os outros. Não podem ser submetidos a uma ultrajante situação de verem-se impedidos de circular livremente pela ausência de uma simples rampa. Está aí uma nobre e indispensável plataforma aos nossos candidatos, para que apresentem seus planos para enfrentar esse grande tema que envolve um direito simples e básico, a mobilidade urbana. Essas são, caro presidente e colegas, algumas considerações que trago no momento em que vamos às urnas neste ano, principalmente em relação às eleições municipais, que diz diretamente a respeito a esse tema. Muito obrigado, senhor presidente.